Glória a Deus, aleluia, bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos, glória a Deus. Em primeiro lugar, agradeço a Deus e cada um de vocês que tem me ajudado com esse canal, tem me ajudado a pregar a palavra de Deus. Então eu quero trazer uma palavra nesse dia de hoje, pedir a você que assiste até o final, que ative o sininho para o YouTube lhe avisar, dê um joinha, compartilhe, louvado seja Deus, e se inscreva no canal, me ajude com esse canal para continuar pregando a palavra de Deus. Eu quero trazer no dia de hoje uma palavra que se encontra lá no livro de Lucas, capítulo de número 19, uma passagem conhecida chamada Zaqueu, a passagem de Zaqueu, sobre um colhedor de impostos chamado Zaqueu. Então a Bíblia diz assim: louvado seja o nome do Senhor, um publicano, E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este homem chefe dos publicanos e era rico. Então Jesus passando ali, louvado seja Deus, ele encontrou esse homem chamado Zaqueu, que ele, ou seja, chamado Zaqueu, e era este homem chefe dos publicanos e ele era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Então veja que este homem, ele era o chefe dos publicanos, ou seja, ele era um colhedor de imposto chefe. Então ele procurava ver Jesus, mas ele não poderia ver Jesus por causa da sua pequena estatura. Vou ler os versículos que a gente pregamos no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Versículo 4. E correndo adiante subiu a um sicômoro para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Versículo 6. E apressando-se desceu e recebeu alegremente. Glória a Deus. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo: quem entra para ser hóspede de um homem pecador? E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. E disse Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Glória a Deus. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória a Deus. Então está aqui um texto muito claro que fala sobre a vida de Zaqueu. Glória a Deus. Zaqueu, o colhedor de imposto. Então o texto aqui ele fala que Jesus ele ia passando e se encontrou com este homem. Este homem procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Então eu quero apresentar nesse dia de hoje as 7 barreiras, as 7 muralhas, ou seja, as 7 muralhas que os separava Zaqueu de Jesus. As 7 muralhas, eu quero perguntar a você hoje, qual tem sido a muralha
que tem separado você de se encontrar com Jesus? O que é que tem separado você? Zaqueu, a primeira muralha que separava, o primeiro obstáculo era que a multidão era grande e Zaqueu era pequeno. Zaqueu tinha uma estatura pequena. E aí você vê que ele era imprensado pela multidão, então ele tinha dificuldade para se encontrar com Jesus. Então a primeira barreira, a primeira muralha que separava Zaqueu, louvado seja Deus, era a corrupção. A primeira barreira que separava Zaqueu de Jesus era a corrupção. Ele era odiado pelos outros, porque ele era o chefe dos publicanos, dos colhedores de impostos. Ele era um homem rico, que ele, vamos dizer, colhia impostos, e ali por isso que ele era odiado por muita gente. Então a primeira barreira, a primeira muralha que o separava Zaqueu de Jesus era a corrupção. Ele era odiado por muitos por causa disso. A segunda barreira que separava Zaqueu de Jesus era porque ele era de pequena estatura. Ele era uma pessoa pequena, e aí no meio da multidão ele tinha dificuldade de se encontrar com Jesus. Então ele não poderia ver Jesus, mas ele tomou uma decisão. Ele correu e subiu num pé de árvore para ver, porque havia de passar por ali. Então, como ele era pequeno, aí ele correu, ele saiu da multidão, ele foi e subiu naquela árvore, um pé de sícamo, e ali ele ficou para ver de lá Jesus passar. Ora, tenha certeza de uma coisa: se você tiver desejo de se encontrar com Jesus, ele vai se encontrar com você. Se você tem desejo, se você tem vontade de chamar a atenção de Jesus, você vai sim conseguir. Se você tiver desejo e vontade que Jesus encontre você, ele vai achar você sim. Zaqueu, ele tinha desejo de se encontrar com Jesus. Então ele correu, trepou-se naquela árvore, louvado seja Deus, para chamar a atenção de Jesus. Glória a Deus. Então ele subiu nesse pé de árvore para chamar a atenção de Jesus. Glória a Deus. A terceira barreira, a terceira barreira que fazia com que Zaqueu fosse separado de Jesus, o ambiente que ele estava. Então, se como o ambiente não permitia, então, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Então a terceira barreira, o ambiente. Zaqueu saiu daquele ambiente que estava, e ele foi, subiu naquela árvore e ficou lá para esperar Jesus. Então a primeira barreira que separava Zaqueu de Jesus era a corrupção. A segunda barreira, pela pequena estatura dele, que ele tinha dificuldade para encarar aquela multidão. A terceira barreira, o ambiente que ele estava. Então, no ambiente que ele estava, nada favorecia ele se encontrar com Jesus. Qual é o ambiente que você está vivendo? O ambiente que você está vivendo, você tem um altar. O ambiente que você está vivendo tem facilidade para você buscar Jesus, para você falar com Ele. Se não tem,
você se afasta daquele ambiente, você vai ali para um lugarzinho, você vai ali para um canto, não sei o seu banheiro, não sei aonde, mas tem como você buscar Jesus. Se você não pode aí onde você está, mas você se afasta da multidão e vai buscar Jesus. Zaqueu se afastou, não tinha ali o lugar como ele estava, não tinha condição, ele saiu de um lugar e diz aqui o texto, olha, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa, louvado seja Deus. Então Zaqueu foi enxergado por Jesus, e Jesus sempre a ele foi e disse, desce depressa, mandou Zaqueu descer. Imagina o pulo que Zaqueu deu quando Jesus falou com ele, mas havia uma quarta barreira que o separava Zaqueu, era o orgulho. Ah, Jesus, este orgulho tem separado muita gente do Senhor. Zaqueu, ele era orgulhoso. Por isso que quando Jesus Cristo disse, desce depressa, quando Jesus manda descer, não é subir, é descer. Quando ele manda subir, é subir, então desce depressa. Então Zaqueu já descia ali, louvado seja Deus, humilhado, porque a quarta barreira que separava Zaqueu de Jesus era o orgulho. Versículo 6 diz assim, e apressando-se desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmurava dizendo, quem entrará para a hóspede de um homem pecador? Ah, Deus amado. Então, quando Jesus disse, presta atenção, um homem desse, como Zaqueu era orgulhoso, como a vida de Zaqueu era só de vitória, vamos dizer assim, de riqueza, mas agora Jesus manda ele descer, Jesus manda ele se humilhar, e aquele homem desce, aquele homem se humilha, mas aqui na quarta barreira, derrubou o orgulho, derrubou essa barreira quando ele desceu, quando ele se humilhou, essa barreira já caía por terra. A quarta barreira, o orgulho. Mas agora vem, louvado seja Deus, a quinta barreira que o separava Zaqueu de Jesus, a acusação. Os acusadores, tem pessoas que têm a vontade de se encontrar com Jesus, de entrar no caminho, mas elas têm medo dos acusadores, elas têm medo. Então aqui o versículo 8, louvado seja o nome do Senhor, 7, e vendo todos isto, murmuravam dizendo, quem entra, ou seja, dizendo quem entrará para ser hóspede de um homem pecador? Está vendo? Criticando porque Jesus, criticando porque estava ali uma obra de salvação na vida daquele homem. Aquele homem ia ter uma mudança de vida, aquele homem não ia ser mais o mesmo. O 8 diz, e levantando-se Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. Jesus não tinha pedido nada a Zaqueu, Jesus não pediu bem materiais nenhum de Zaqueu, mas quando Zaqueu caiu, que ele diz aqui, quando Zaqueu se prostrou-se, aí diz o 8, e levantando-se Zaqueu, então ele estava prostrado. Quando ele o levantou-se, ele disse, Senhor da glória, louvado seja o nome do Senhor. Ele disse, se eu, glória a Deus, roubei, ou seja, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, eu vou doar o que eu tenho a metade, e se defraudei alguém da outra metade, vou restituir 4 vezes mais. Quem disse que Jesus tinha um menos falado em coisa material de Zaqueu? De nada.
É porque o homem era um homem que já tinha se encontrado com Jesus. Era um homem que não tinha mais, ou seja, visão só nas coisas terrenas. Agora ele estava na visão do espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a sexta barreira derrubada por Jesus na vida de Zaqueu, a sexta barreira que separava, a sexta muralha que separava Zaqueu de Jesus, era a consciência. Muitas pessoas não vão a Jesus porque a consciência não deixa. E ela não derruba essa barreira. Era a consciência. Quem sou eu para servir a Jesus? Quem sou eu? Eu não mereço perdão, eu não mereço isso. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então a própria consciência de Zaqueu, aqui quando a consciência dele bateu, disse: olha Zaqueu, tu tens roubado muitos pobres, tu tens sido injusto, a consciência. Por isso que ele disse logo: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e os que eu defraudei eu vou restituir 4 vezes. Sabe o que é isso? A barreira da consciência que foi quebrada. Aí agora está Zaqueu junto com Jesus. A primeira barreira da corrupção tinha caído. A segunda barreira, a dificuldade do problema físico. A terceira barreira, o ambiente que ele se encontrava. A quarta barreira, o seu orgulho. A quinta barreira, a acusação. A sexta barreira, a sua consciência. Glória a Deus. Porque se não tem coisa melhor de que a nossa consciência. A nossa consciência. Nós podemos viver o que for, fazer o que quiser, mas nós temos uma consciência. Mas agora tem aqui, Zaqueu tinha deixado ser derrubado as 6 barreiras já, porque você pode, o corrupto pode deixar de ser corrupto, o problema físico ele pode procurar uma solução e se atrepar como Zaqueu fez, o ambiente que se encontra pode mudar, pode sair, o orgulho pode deixar o orgulho, o homem só é orgulhoso então enquanto ele quer, se ele disser a partir de hoje não sou mais orgulhoso, assim será. A acusação, é só ele não deixar, é só ele não ligar para isso, para as acusações. Eu preguei, coloquei uma pregação aí sobre a acusação no YouTube, está lá a pregação, como lidar. Sexto, a sua consciência. Então se você está com a consciência limpa, glória a Deus, então tá bom. O que importa é a sua consciência. Aí agora vem para a sexta barreira. A sétima barreira. Essa sétima barreira é metade, metade. É metade sua, metade de Deus. É com o seu esforço, mas você não pode fazer sozinho. O homem pode deixar de ser corrupto sozinho. O homem pode deixar de ser orgulhoso sozinho. O homem pode deixar de ser acusador, o homem pode fazer de ter aquele pessimismo, ou seja, a baixa estima, porque fulano é grande, eu sou pequeno, fulano é bonito, eu sou feio, ele pode se libertar disso. Agora tem uma coisa que ele não consegue sozinho, é nascer de novo. Ele só nasce de novo. O Senhor Jesus disse para o príncipe do Sinédrio chamado Nicodemo: olha, quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito, então tem que nascer de novo. Essa sétima barreira que separa o homem de Deus se chama o velho homem. Glória a Deus, o velho homem. Mas o velho homem, ele nasce de novo. A Bíblia diz assim: quem está em Cristo, nova criatura é. Tudo que era velho se fez novo. Então, a sétima barreira derrubada é a do velho homem. Disse Jesus:
hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Sabe o que Jesus estava dizendo? Filho, a salvação hoje chegou à tua casa, porque tu és filho da fé. Tu cresce em mim, tu superou as dificuldades. Então é o que Jesus está dizendo hoje: supere as dificuldades, deixe de colocar dificuldade em tudo, aonde não existe. Faça a sua parte, que Jesus lhe ajudará. Louvado seja o nome do Senhor. Um homem que era perseguido, eu já estudei a história dele. Ele não era aceito nem nas congregações por causa da vida que ele vivia. Quantos estão vivendo hoje sendo criticados, sendo excluídos, ou seja, pela aquilo que ele exerce. Então aqui, agora ele está ouvindo de Jesus: a salvação chegou a esta casa. Aí vai, diz o 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quando Jesus falou isso, Jesus deixou claro que Zaqueu estava perdido, mas Jesus o salvou. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui, quando Zaqueu aceitou a Cristo, ele já era restituído da consciência, ele já queria dar metade aos pobres, ele já queria restituir o que ele tinha tomado de alguém, porque sempre é assim quando o homem se encontra com Jesus. Você já se encontrou com Jesus? Então louvado seja o nome do Senhor. Então uma palavra é essa: as 7 barreiras que separavam Zaqueu de Jesus foram derrubadas por Zaqueu e com a ajuda de Jesus. Mas a 7ª barreira, o velho homem, Jesus veio, morreu, ressuscitou o 3º dia para derrubar essa barreira. A maior muralha que separa o homem de Deus se chama o velho homem. Então o velho homem foi derrotado por Jesus. Glória a Deus, e compartilhe esse vídeo, inscreva no canal, me ajude no nome do Senhor Jesus.